O livro de Jó conta a história de um homem que era rico, piedoso e íntegro. Ele vivia uma vida próspera com sua família e possuía muitos bens. No entanto, ele enfrentou uma série de tragédias em sua vida. Ele perdeu toda a sua riqueza, sua família e a saúde. Jó foi atormentado por doenças e sofrimentos terríveis, o que levou a questionar a própria justiça de Deus. A maior parte do livro de Jó é composta por diálogos entre Jó e seus amigos, que tentam encontrar explicações para seu grande sofrimento. No entanto, Jó não aceita as respostas de seus amigos e continua a questionar a Deus. Ele deseja entender por que um homem justo está sofrendo tanto. No final do livro de Jó, Deus responde a ele, mas em vez de responder diretamente às suas perguntas, o Senhor fala sobre a grandiosidade de sua criação e seu poder sobre todas as coisas. Deus destaca sua sabedoria e soberania sobre o mundo e desafia Jó a reconhecer suas limitações e confiar no seu plano. Em relação aos anjos, embora eles sejam mencionados em outros livros da Bíblia, sua participação no livro de Jó é limitada. No início do livro, há uma breve descrição dos filhos de Deus, que se apresentam perante o Senhor, e Satanás também está entre eles. Satanás desafia Deus a permitir que ele teste Jó, alegando que Jó só é piedoso por causa das bênçãos que recebe. O Senhor, então, permite que Satanás o atormente, mas com limitações. Jó, se lamentando da dor e o sofrimento que estava sobre seu corpo, ele começa a indagar ao Senhor. Foi quando, neste momento, é que Deus intervém, e Jó pede ao Senhor respostas, quando finalmente é atendido no capítulo 38 do seu livro. No capítulo 38, verso 4 e 7, encontramos parte de um discurso de Deus dirigido a Jó, no qual ele fala sobre a criação do mundo, desafiando a demonstrar seu conhecimento e compreensão fora da lógica humana. No versículo 4, o Senhor faz uma pergunta a Jó que até hoje nunca foi respondido por nenhum cientista. Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber se você tem entendimento? Neste versículo, Deus está desafiando a Jó a refletir sobre uma posição em relação à criação da terra. Ele está basicamente perguntando a Jó se ele estava presente quando a terra foi fundada. Deus está enfatizando a sua soberania e onisciência, lembrando a Jó que ele é o Criador e detém todo o conhecimento e sabedoria. Ao fazer essa pergunta retórica, Deus está mostrando a Jó a insignificância da posição humana diante da grandiosidade de sua obra. No versículo 7, o Senhor fala: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui, Deus está se referindo ao momento da criação, quando as estrelas matutinas, ou as estrelas da alva eram criadas. Este verso pode ser interpretado como uma figura que representa os anjos ou seres celestiais exultando de alegria diante da obra do Senhor. Deus está pintando uma imagem vivida para Jó, destacando a magnificência do universo e como até mesmo os seres celestiais se maravilharam com as criações. Assim os anjos celebraram a criação da terra, o poder, a glória, a sabedoria divina, relatados na Bíblia Sagrada. Os anjos caídos são mencionados em alguns textos bíblicos, embora as informações sobre eles sejam limitadas. A principal passagem que aborda esse assunto é encontrada em Gênesis no capítulo 6, versículo 1 ao 4. Também é mencionada em outras partes da Bíblia, como no livro de Judas. No entanto, é importante destacar que as informações fornecidas na Bíblia são bastante concisas e deixam muito mais perguntas do que respostas. De acordo com o relato bíblico, os anjos caídos são os filhos de Deus. Alguns optaram por seguir caminhos diferentes. Esses anjos que caíram não mantiveram sua posição original e desceram à terra e se relacionaram com as filhas dos homens. O resultado desses relacionamentos foram os nefilins, que se tornaram gigantes e poderosos na antiguidade.
Essa união entre os anjos e humanos é considerada uma transgressão, pois os anjos não deveriam se envolver com os assuntos terrenos. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a natureza exata dos anjos caídos, sua rebelião e suas punições. No entanto, existem outras referências a anjos caídos em textos religiosos não canônicos, como o livro de Enoque, que é um texto judaico apócrifo, e o livro de Jubileus, que também é considerado apócrifo por muitas denominações cristãs. Esses textos fornecem algumas histórias adicionais e detalhes sobre os anjos caídos, suas interações com a humanidade e as consequências de suas ações. O livro de Enoque, em particular, a seção chamada de Livro dos Vigilantes, ou Livro dos Observadores, menciona uma história que envolve anjos caídos, chamados de vigilantes. Esses anjos desceram à terra e viram as mulheres humanas e se apaixonaram por elas. Essa história é apresentada como uma das razões para a corrupção da humanidade e para o aumento da humanidade na terra. Segundo o relato do livro de Enoque, esses anjos desobedeceram a Deus ao se envolverem sexualmente com as mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida conhecida como os Nefilins. Os Nefilins são descritos como gigantes e poderosos, e seu surgimento é visto como um dos motivos para o dilúvio mencionado na Bíblia. Segundo esses textos apócrifos, os anjos caídos foram liderados por um anjo chamado Azazel, que ensinou aos humanos a prática da magia. Eles também teriam ensinado aos humanos segredos celestiais, como a astrologia e a medicina. Esses anjos foram considerados corruptos e responsáveis por introduzir a maldade na terra. 2 Pedro 2,4 Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. O cabeça desses anjos é revelado como o diabo, Satanás, que se apresenta como anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele juntamente com seus anjos que o acompanharam. Lucas, no capítulo 10, verso 18, o próprio Jesus disse: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Após deixarem os céus, Satanás e seus anjos têm o preço da sua rebelião. Jesus disse que o fogo eterno é para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. Jesus nos mostra que esse lugar terrível não é só apenas do diabo e seus anjos, mas todo aquele que segue a prática do pecado. O Mestre adverte que cedo ou tarde a humanidade terá que prestar contas com ele. Satanás, juntamente com os anjos caídos e as pessoas que se entregaram à prática pecaminosa, não escaparão, não ficarão impunes, embora seja um conceito difícil de se compreender. Embora gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a narrativa bíblica parece mostrar o contrário. Jesus mostrou esse dia para o apóstolo João na ilha de Pátimos. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foram queimadas na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8, verso 7. Gênesis, no capítulo 6, temos a assustadora narrativa que menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e decidiram se casar com elas. Essa união entre seres espirituais e humanos foi uma tentativa de corromper a humanidade e impedir a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, prometido em Gênesis 3,15. A identidade dos filhos de Deus tem sido objeto de diferentes interpretações entre os eruditos. Essa interpretação é fundamentada em algumas passagens da Bíblia que usam expressões filhos de Deus para se referir a anjos, como Jó 1,6 e Jó 2,1. Jó 38, verso 7, menciona os filhos de Deus exaltando juntos, sugerindo que eles são seres espirituais. Essa interpretação e suas origens têm crenças presentes no judaísmo e na igreja primitiva, e é registrado também no livro de Enoque. Judas, versículo 6, menciona os anjos que não permaneceram em sua posição original, mas abandonaram sua morada celestial.
Judas parece que está falando dos anjos que deixaram o céu para viver na terra, conforme registrado em Gênesis no capítulo 6. É importante ressaltar que essa interpretação é uma das várias possíveis e existem correntes teológicas de diferentes perspectivas. Há divergência entre os eruditos sobre a natureza dos filhos de Deus e a origem dos nefilins. Parece filme de cinema, mas não é. E está registrado nas Escrituras, onde o próprio Deus revelou. Judas 6 também nos revela uma revelação sobre o destino desses anjos malignos. Além disso, 1 Pedro 3,19 nos informa que Jesus triunfou sobre Satanás na cruz do Calvário. No período em que Deus esperava pacientemente o arrependimento do povo, durante a construção da arca nos dias de Noé, apenas 8 pessoas foram salvas das águas. Essas mesmas eram de sua família. Eles foram preservados como remanescentes de uma promessa do Senhor. O diabo enganador é um ser maléfico e dotado de poder espiritual genuíno, o qual se utiliza para propósitos malévolos e destruidores, especialmente de cristãos. É totalmente errado comparar Deus e o diabo como opostos equivalentes. Essa ideia atribui a Satanás uma importância muito maior do que ele realmente tem. Nosso Deus é de uma força inigualável. Embora Satanás possa ser sorrateiro e ardiloso em sua rebelião, ele jamais poderá se igualar ao poder daquele que criou todas as coisas, apenas com o poder da sua palavra. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, mesmo depois da serpente ter levado Adão e Eva à queda do pecado, o Senhor profetizou a derrota do diabo e anunciou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa profecia foi cumprida por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Embora Jesus tenha sofrido um ferimento inimaginável, ele esmagou a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Jesus nos deixou protegidos. O apóstolo Paulo disse: "Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo isso, ficais firme. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos." Efésios no capítulo 6, do verso 13 ao 18.